Se tem jornalista lacronildo da lacrosfera da extrema imprensa americana, tem entretenimento com certeza. Mais uma aqui que perdeu até o rumo de casa, perdeu o número do documento, não sabe nem aonde que está depois da pancada. Ela foi provocar, dessa vez, o secretário de Estado americano, que é o Marco Rubio, novamente tentando colocar ali um contra o outro, né, na equipe do Trump. Ela fez duas perguntas e levou duas pancadas, uma atrás da outra. A primeira pergunta, ela insinua em relação à fala do vice-americano, do Vance, lá na Alemanha. Eu até trouxe aqui no canal esse vídeo em questão em que ele jogou na cara dos líderes europeus dentro da Europa. Toda a censura acontecendo na Europa, disfarçada de defesa da democracia, toda a hipocrisia de alguns líderes. E aí ela vai nessa linha e fala: o que você achou do Vance ter irritado os líderes europeus dentro da própria Europa? O que você achou dele ter feito isso? Eles ficaram muito irritados com a fala do Vance. E aí vem a primeira pancada do secretário de Estado. Eu vou pular a pergunta dela, porque a pergunta eu acabei de traduzir. Why would our allies or anybody be irritated by free speech and by someone giving their opinion? We are, after all, democracies. Acabou. Aqui, 3 segundos, acabou. Ele fala bem rápido também. Acabou. Ué, por que os nossos aliados estariam irritados, ou qualquer outra pessoa que defende democracia estaria irritado por os Estados Unidos estarem defendendo a liberdade de expressão? Não entendi. Nesse tom curto e grosso, porque os nossos principais aliados, ou qualquer pessoa no mundo da democracia, estaria irritado com a defesa da liberdade de expressão? Ué, como quem diz, algo de errado não está certo, né? E aqui o tom da pergunta, ela joga meio que defendendo a irritação dos países da Europa. Eles estão certos de estarem irritados porque os Estados Unidos querem defender a liberdade de expressão. E ele continua aí no Fatality, e depois vai ter uma outra que ela afirma que a liberdade de expressão que causou o nazismo, e aí ela toma uma aula de história. Eu quero só, antes de eu prosseguir, pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo. Faço o convite também para você se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Não custa nada e você ajuda muito a continuação do trabalho desse carequinha quem vos fala, tá? Continuem aqui com o Fatality, tá? Munich Security Conference is largely a conference of democracies in which one of the things that we cherish Ele and estava value em uma is the conferência de ability to speak democracia. freely and provide your opinions. And so I think if anyone's angry about his word, they don't have to agree with him, but to be angry about it, I think actually makes his point. I thought it was actually a pretty Sensacional. Ele estava falando justamente em uma cúpula ali que falava da liberdade de expressão, enfim, e tudo mais de democracia em Munique. Não tem por que ninguém estar irritado com isso. Aliás, o fato de alguns líderes da Europa terem ficado irritados com a defesa da liberdade de expressão do Vance só prova o ponto do Vance. Só prova o ponto de que sim, eles estão praticando censuras, por isso estão irritados. Se alguém está defendendo a liberdade de expressão e irrita alguns líderes, significa que esses líderes não estão tão adeptos assim a praticar a liberdade de expressão. É tão óbvio que chega a ser ridículo, né? Eu tenho a impressão de que a extrema imprensa, a extrema esquerda, se eles pudessem falar com Jesus, eles iriam falar: Jesus, corta o livre-arbítrio, porque não é bom. A liberdade de expressão não é boa. Corta a liberdade de expressão que não é boa. Realmente impressionante. Ele segue. historic speech, whether you agree with him or not. I think the valid point Eles he's não têm que making to concordar Europe ou is não, we mas are tem que ouvir. concerned that the true values that we share, the values that bind us together with Europe, are things like free speech and Os valores que democracy nós and our shared compartilhamos com history a in Europa winning 2 world wars and agregam defeating a Soviet liberdade de communism and the expressão. like. These are the values that we shared in common. And in that Cold War, we fought against things like censorship and oppression and so forth. And when you see backsliding and you raise that, that's a very valid. Ela vem tentando cortar ele, já se coçando, ela fica o tempo inteiro, right, tipo, tá bom, tá certo. Já querendo pular pra próxima pergunta, que na mente dela ela vai lacrar. E aqui ele fala: a gente lutou por tanto tempo contra isso, durante a Guerra Fria, durante a União Soviética, em relação à liberdade de expressão e dar voz para o povo, e agora parece que vocês estão de novo querendo voltar, estão com saudade, e ela fica o tempo inteiro, right, no fundo, tá bom, tipo, vamos lá, deixa eu pular pra próxima, que agora eu vou lacrar, agora é o meu momento, na cabeça dela, agora é o momento dela, né? E aí vai ter um momento aqui que eles colocam até em câmera lenta, eu vou pular pra próxima pergunta, porque aqui ele segue destruindo ela nessa linha, e aqui ele vai dar uma aula de história pra ela em relação ao nazismo e liberdade de expressão, prestem atenção.
Well, he was standing in a country where free speech was weaponized to conduct a genocide. Country where free speech was weaponized to conduct a genocide. Eles colocaram em câmera lenta o replay. Você estava falando dentro de um país onde a liberdade de expressão foi... Essa palavra weaponized não dá pra gente traduzir, não é armada, mas ela foi usada como uma arma. Pronto, não tem no português. Weaponized. A liberdade de expressão foi usada como uma arma, é que eles conseguem falar tudo isso em uma palavra só, para conduzir um genocídio, que é o que foi o nazismo na Alemanha. E aí eles colocam em câmera lenta, foi conduzida a liberdade de expressão foi usada como uma arma para conduzir o genocídio. Eles colocam em câmera lenta, dando ênfase na merda que essa jornalista falou da CBC para o secretário de defesa dos Estados Unidos. E aí vai vir a lapada seca no pé da orelha, né? A lição de história, né? And he met with the head of a political party that has far-right views. Realmente and impressionante. Some historic ties. Olha a cara do Marco Rubio. Vejam a cara do Marco Rubio ouvindo as baboseiras dela. Changing the tone of it. And you know that the censorship was specifically about the right. Discordo totalmente de você, já cortou ela. Free speech was not used to conduct a genocide. The genocide was conducted by an authoritarian Nazi regime that happened. A liberdade de expressão não foi usada para conduzir um genocídio. O genocídio foi conduzido pelo regime autoritário nazista. And also be genocidal because they hated Jews and they hated minorities and they hated those that they had a list of people they hated. E também se tornou um genocídio porque eles odiavam minorias, odiavam outras etnias, odiavam os judeus e principalmente odiavam os judeus. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. Aliás, nem havia liberdade de expressão na Alemanha nazi, nem havia, eles cortaram, ninguém podia falar, judeus não tinha voz, minoria não tinha voz, não havia liberdade de expressão. Com outras palavras, é o contrário do que você está dizendo, é o contrário do que ela está dizendo. O nazismo aconteceu por conta que não havia liberdade do povo, de expressão e nem de nada. Então é exatamente ao contrário do que o que ela jogou. Realmente impressionante, né? A aula, eles não cansam de passar vergonha. Não cansam, né? They were a sole and only party that governed that country, so that's not an accurate reflection of history. Não é acurado a sua reflexão sobre a história, não é acurado, é até desonesto, né? O que ela está falando ali em rede nacional, na CBC, não é acurada. Falar que a liberdade de expressão que resultou no genocídio dos judeus. Vejam a loucura! Vejam o malabarismo que o povo da extrema imprensa faz para calar a voz daqueles que são contrários a eles. Vejam a loucura que a extrema esquerda faz para calar aqueles que são contrários. O nazismo aconteceu por conta de liberdade de expressão, portanto é melhor calar todo mundo, só fala quem está no governo e se for de esquerda. Se for de direita, não. Aí é nazi, é fascista, aí por aí vai. Paraquedista, ciclista. Realmente impressionante aí. Ela podia dormir sem essa, mas tomou uma aula, né, de história, ainda tomou aí. Não é honesto, não é acurada a sua reflexão. Perigoso falar em rede nacional, né? Então, tá aí, 2 patadas em uma só. Por que os líderes europeus que lutam pela democracia estão irritados por Vence ter defendido a democracia e a liberdade de todo mundo de falar? Por quê? Alguma coisa está estranha. O Putin pode ficar irritado na Rússia, né? O Kim Jong-un se irrita quando o povo quer ter liberdade, porque eles são ditadores. Né? Alexander Lukashenko, Xi Jinping, agora países que se dizem democracia? Estranho. E a outra foi a aula de história. Ela inverteu completamente os fatos em relação à liberdade de expressão e à Alemanha nazi e levou no meio da canela, né? Podia dormir sem essa. E ficou com essa cara aqui, ó. Cara de mamãe, onde é que eu estou? Né? Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Por favor, confirma aqui o like rapidinho. Tamo junto. Valeu.